Uns amam, outros odeiam. Uns acham fundamental, para outros é algo ultrapassado. Mas eu pergunto, qual é a importância do Braille nos dias de hoje? Com tanta tecnologia cada vez mais invadindo a nossa vida, mesmo nós que somos cegos, será que o Braille ainda é importante? Eu sou Marcos Lima e esse é o Histórias de Cego, o canal que vê a vida de um modo diferente. Hoje vamos falar sobre o Braille. O Braille que sim, alguns amam, outros odeiam, que é ainda motivo de acaloradas discussões. Então nós vamos tentar trazer alguns argumentos aqui para situar o Braille hoje em dia, em 2024. Como que o Braille se encaixa na vida da pessoa com deficiência visual? É lógico que eu vou falar baseado nas minhas experiências, vou trazer aqui também experiências apreendidas ao longo de conversa com outras pessoas com deficiência visual, mas deixe seus comentários, isso é fundamental para que a gente crie uma discussão saudável. O Braille, gente, ele foi criado pelo Louis Braille, um francês, no início do século XIX, e a partir, ele se inspirou num sistema de comunicação que existia para os soldados franceses trocar informações durante a noite. E o Braille, durante muitos anos e décadas, foi a única forma de acesso dos deficientes visuais à palavra escrita, Então, o Braille, ele rompeu fronteiras, A partir do momento em que foi criado o Braille, a pessoa cega, que nasceu cega, ela pôde se alfabetizar. Isso é uma conquista incrível, O Braille tem todo o mérito justamente por ter nos aberto a porta da alfabetização, O Braille é algo que é, assim, fundamental no crescimento, não meu ou seu, mas da pessoa cega enquanto indivíduo ao longo das décadas. E o Braille ainda é a única forma de os cegos lerem diretamente a palavra. Porque quando a gente lê um livro no computador, como 100% dos livros que eu leio atualmente, ou no celular, a gente não está... Eu uso o verbo lendo, Mas a gente, tecnicamente, não está lendo, a gente está escutando uma leitura. É diferente da gente botar o dedo ali e sentir diretamente a palavra. Já ouvi dizer, não tem uma pesquisa oficial sobre isso, que os cegos têm muito mais dificuldades com ortografia do que as pessoas que enxergam. Porque as pessoas que enxergam estão em contato com a palavra escrita o tempo todo, Num outdoor, num livro, no jornal, numa revista, numa embalagem de produto, na legenda da televisão. E nós, que somos cegos, não. A gente tem um contato direto com a palavra escrita quando a gente põe o dedinho no papel. Então, o Braille, pode-se dizer o que for, mas o Braille é a única forma dos cegos lerem diretamente. Isso é fundamental porque é importante a gente entender as palavras, é importante entender como se escrevem as palavras. Por isso, eu acho que o Braille, enquanto ferramenta de alfabetização, ferramenta pedagógica, ferramenta de iniciar a criança cega na leitura, é mais do que fundamental, ele é insubstituível. Não quer dizer que não possam ser utilizadas outras ferramentas ou que com a tecnologia os professores não podem complementar. Claro que podem e devem, mas o Braille, para mim, ainda é o carro-chefe, porque o Braille é a única forma com que aquela criança vai ter contato. Ela vai entender que casa se escreve com S, porque ela vai tocar no Braille e ouvir. E ouvir. E entender, ver o S ali e não o Z. Mas e na fase adulta, Eu acho que esse ponto, o primeiro ponto, não é polêmico, Eu acho que o Braille é fundamental. Acho que ninguém discorda que uma criança que não enxerga, ela vai ser alfabetizada em Braille. Por mais que ela use o computador, por mais que ela use o celular, e ela deve usar, acho que o Braille é fundamental. Mas e na vida adulta, Uma pessoa que perdeu a visão agora, por exemplo, ela precisa do Braille? Cara, isso aí move montanhas, esse tipo de polêmica. Eu vou dar minha opinião. Eu, Marcos Lima, amo o Braille, Eu sempre li muito. Eu tinha a mania de ler todos os meus livros didáticos na primeira semana, só para ter alguma coisa para ler em Braille.
Eu lembro que um dos momentos mais felizes da minha vida acadêmica era ir na imprensa Braille do Instituto Benjamin Constant e pegar os livros daquele ano. Alguns chegavam com cheiro de novos, outros eram já usados, mas, cara, eu gostava tanto de ler que eu me ajoelhava. E outro dia me perguntaram por que eu me ajoelhava. Era porque eu não tinha uma mesa de leitura. Então eu apoiava o livro em Braille na cama, ajoelhava no chão, botava uma almofada para o joelho não ficar duro e lia todos os livros. De português, de matemática, de ciências. E eu adorava. De tanto eu ler, eu acabei desenvolvendo uma forma de leitura e que eu conseguia ler mais rápido que todo mundo. Tanto que eu ganhei todos os concursos de leitura Braille que eu participei na infância. Eu lembro que eu ganhei uma premiação, era uma fita cassete. Eu amava, nossa, fiquei muito feliz. Cara, isso pra mim era fundamental. Porque, cara, eu não era um cara de ganhar muitas coisas. Eu era um cara tímido e tudo mais. Então, assim, o Braille, além de tudo, ele representa pra mim uma autoestima na infância que veio de muito poucos lugares. Eu não tive uma infância ruim, não. Eu tive uma infância ótima. Mas, assim, eu não era o melhor jogador de futebol. Eu não era o cara mais popular. Mas no Braille, sim, eu era o cara que tinha a melhor leitura. Mas, a partir do momento que eu saí da escola de cegos do Benjamin Constant, eu passei a usar menos o Braille, né? No segundo grau, eu usei muito o Braille para escrever, né? Na minha sala de aula, eu escrevi em Braille, mas não tinha livros em Braille. Na faculdade, a mesma coisa, eu escrevi em Braille na sala de aula, mas eu não tinha os livros em Braille para acompanhar. Principalmente na época da faculdade, eu comecei a usar mais a tecnologia, o computador, o scanner e tudo mais. E atualmente, cara, na minha vida adulta, o que eu uso Braille? Eu uso Braille em embalagens, né? Por exemplo, embalagem de remédio, para tocar na embalagem, saber, por exemplo, colírio tal, ou remédio tal, ou algumas embalagens de produtos de supermercado que tem Braille, são poucas, mas algumas têm e ajudam. Eu uso Braille no elevador, né, na hora de posicionar meu dedo para acionar as teclas. Cara, e basicamente isso. Nem em restaurante mais eu tenho usado Braille, porque a maior parte dos restaurantes agora tem cardápio com QR Code. Primeiro que muitos não têm cardápio em Braille, apesar de ser obrigatório. Depois que muitos, que mesmo quando tem cardápio em Braille, o cardápio é desatualizado, às vezes tem o preço diferente, às vezes mudou a casa, mudou a cozinha, mas eles não refletem no cardápio. Então eu prefiro o QR Code. Então nem para isso eu tenho usado o Braille. Quer dizer que o Braille é inútil? Não, continuo amando o Braille. Mas os livros que eu leio são no computador, as informações que eu consumo são na internet. O Braille, de fato, eu só uso para essas duas coisas, tá? E aí, quando vem alguém que perdeu a visão e que precisa lidar com tanta coisa, quando uma perda visual ao longo da vida, me pergunta sobre o Braille, eu fico muito reticente na hora de responder. Porque é o seguinte, eu lembro muito de um comentário, num vídeo antigo aí, uma pessoa botando assim, pra você é fácil, já nasceu cego, pior pro meu marido, que perdeu a visão com 45 anos e não tá conseguindo aprender o Braille. Não vou nem entrar nessa discussão de que para você é fácil, porque isso para mim é paradoxal, né? Para mim é fácil ter 45 anos de vida que o cara teve enxergando, mas para mim é mais fácil porque eu já era cego, né? Enfim, mas não é essa a discussão. A discussão é do Braille, né? Cara, para uma pessoa que enxerga, aprender Braille é com o olho, né? Quem enxerga. Meus amigos do segundo grau, meus amigos da faculdade sabiam Braille, sabiam bem, a ponto de escrever Braille, mas eles liam Braille com o olho. Por que não com o dedo? Porque o tato deles não foi estimulado a este ponto de poder sentir as nuances do Braille. Então, o tato de quem enxerga não passa por essa ativação, como nós cegos acabamos passando, um pouco pela estimulação escolar e um pouco porque a gente acaba precisando mesmo mais do tato. Então, se uma pessoa com 20, 30, 40 anos perde a visão agora, ela vai ter uma dificuldade enorme de aprender o Braille porque o tato não foi estimulado para isso. E fora o fato de que a pessoa que perdeu a visão, ela está passando por um processo muito grande de aceitação. Ela está lidando... Quando a gente aprende o Braille na infância, quando eu aprendi o Braille com 7 anos, eu tinha acabado de perder a visão, mas eu já enxergava pouco e lidava com isso. Mas, basicamente, eu estava aprendendo Braille, alfabetização. Uma pessoa que perde a visão com 30, 35 anos,
ela está lidando com muitas coisas, a vida dela mudou completamente. Aprender o Braille vai ser uma coisa estigmatizante, absurda. Porque o Braille, assim como a bengala, né, tem esse estigma, o Braille, tô usando a bengala porque eu sou cego, agora caramba, eu só consigo ler Braille, eu sou cego, e caramba, agora só o Braille, o que me resta e tudo mais. E cara, não é fácil. Né? Se a pessoa nunca teve o tato estimulado, ela vai aprender Braille ali e não é fácil. Com tudo que ela tá lidando, não é fácil. De jeito nenhum, não é fácil. E aí você pergunta, tá, mas ela tem que aprender Braille? Cara, claro que em primeiro lugar é uma escolha de cada um. Mas a minha opinião é que com cada coisa que está acontecendo na vida dela, será que aprender Braille não vai ser uma energia muito dispendiosa? Vai ser algo que não vai ter um custo-benefício? Porque assim, ela sabe ler e escrever. Então Braille não vai ter o caráter pedagógico, alfabetizador que tem para uma criança cega. Ela pouco vai usar o Braille, ela não vai escrever Braille e ela vai ler muito pouco Braille. Claro, ela pode ler livros em Braille. Sim, pode ser, claro que pode. Mas tem muitos livros disponíveis em áudio, em computador, em celular, que é o que as pessoas estão consumindo. Eu, Marcos Lima, falei que eu uso para remédio e para elevador. Será que em meio a tanta coisa que está acontecendo, será que não é muito dispendioso de energia, psicologicamente inclusive, a pessoa cega, a pessoa que acabou de perder a visão e aprender Braille? Claro que essa resposta depende de cada um. Mas eu acho que o Braille está longe de ser a prioridade para quem acabou de perder a visão. Muito mais importante é lidar psicologicamente com a perda, com as transformações que se impõem, mudança na questão de trabalho, na questão de vida pessoal, na questão de orientação e mobilidade. A bengala é muito mais importante, na minha opinião, que o Braille. E a tecnologia é muito mais importante, na minha opinião, que o Braille. Então, acho que as pessoas, às vezes, perdem muito tempo aprendendo Braille, e elas se frustram, porque não é um processo fácil, porque elas não estão adaptadas para isso, não é algo que elas vão usar na vida real, na vida cotidiana delas. E elas trazem isso como uma dificuldade. Caramba, se eu estou tendo tanta dificuldade para ler Braille, que é uma coisa que todo cego faz, ou que muitos cegos fazem, caramba, imagina no resto. Então, acho que o esforço psicológico é muito grande pelo retorno que isso tem. Talvez seja melhor você focar nas outras coisas, né? Pegar bengala, tecnologia. E aí, com o tempo, se você tiver necessidade, você aprende o Braille, mas sem aquele peso. Você que está assistindo o vídeo, você concorda comigo? Né? Tipo, eu conheço algumas pessoas que perderam a visão que não aprenderam Braille. Né? Muitas, inclusive, que vivem aí, que são produtivas e tudo mais. Lembrando, gente, eu não sou contra o Braille, eu amo o Braille. Eu estou só tentando botar numa perspectiva realista dentro da vida real que a gente tem. Se fosse 40 anos atrás, era fundamental, porque a única forma que a gente tinha de conhecimento, de ter acesso a palavras escritas era o Braille. Agora já não é mais. Então a gente não adianta também pensar como 40 anos atrás. A nossa mente ela tem que evoluir. Você concorda? Você discorda? Qual o papel que o Braille tem para você agora, em 2024? O Braille ainda é importante? E você que perdeu a visão na vida adulta, você sabe Braille? Você usa Braille? Você não sabe? Você sente falta? Histórias de cego, Braille como esse, você nunca viu. Cadê o celular para eu te ligar? E nem eu. Tchau, tchau.